Nesse vídeo aqui, eu vou te dar dois exemplos. Um de um verdadeiro evangelho e outro de um falso evangelho. E em cima desses dois exemplos, nós vamos entender o porquê que a igreja cristã de hoje precisa urgentemente de uma nova reforma. Bem-vindos ao canal Carlos Augusto. Meus irmãos, uma das coisas mais difíceis para quem estuda a Bíblia, principalmente se você é uma pessoa que se dedica um pouco mais a compreender as Sagradas Escrituras, é a gente ficar calado diante de certos absurdos. É claro que tem coisa que a gente releva, tem coisa que a gente entende, mas tem coisas que são indefensáveis. Tem certos tipos de ensinos de alguns pregadores que é impossível que a gente não abra a câmera, meu irmão, e venha falar aqui na internet. É impossível. Como prometido, nós vamos analisar esses dois casos, tá? Vamos começar aqui pelo bispo Edir Macedo, da Igreja Universal. Eu já quero te adiantar que nesse vídeo, o bispo Edir Macedo, claramente, com todas as palavras, negou Jesus Cristo. E vai ficar provado, depois que você assistir esse vídeo, que o bispo Macedo, ele não acredita mais na graça de Deus. E sim, ele está pregando um falso evangelho, um evangelho que nega Jesus Cristo e está levando muitas pessoas para o engano, para a perdição. Assista esse vídeo aqui comigo com bastante atenção. Se for necessário, eu vou dar algumas pausas para a gente poder comentar. Vou rebater essas coisas à luz da Bíblia e ao final você vai entender que eu estou falando a verdade. Não é perseguição, não é crítica vazia, gente. Realmente o bispo Macedo, com essa pregação aqui, está comprovado que ele passou de todos os limites da heresia e da contradição bíblica, ok? Vamos assistir aqui o vídeo juntos e daqui a pouco a gente volta. O que significam os dízimos? Condição que Deus exige para que nós nos voltemos para Ele. Olha só, aqui já começa o problema com a teologia da Igreja Universal. O bispo Macedo disse aqui que os dízimos é a condição que Deus exige para que nos voltemos para Ele. Bispo Edir Macedo, com todo o respeito que tem por você, meu irmão, você que é um ganhador de almas, você que é um homem que alcançou milhões de pessoas através da unção que Deus lhe deu. Bispo, o senhor está mentindo. A única condição que Deus exige para que nos voltemos a Ele, bispo, é o arrependimento. A palavra de Deus nos encoraja a nos voltarmos a Deus em quê? Em arrependimento. O maior sinal de que nós estamos realmente nos voltando para Deus, bispo, é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e com sinceridade vamos até Cristo arrependidos, buscando perdão e misericórdia. Não tem nada a ver com dízimo, bispo. Porque muitas pessoas podem entender com essa palavra que mesmo que ela viva uma vida de bagunça, uma vida sem compromisso com Deus, basta que ela entregue o dízimo lá na igreja, obviamente, que está tudo certo entre ela e Deus. Então cuidado, bispo, porque essa informação que o senhor está dando está errada, isso é mentira. Dízimo nunca foi e nunca será condição para que pecadores ou cristãos se acheguem a Deus. Esse aqui é o primeiro ponto, bispo. Vamos continuar vendo aqui o vídeo. É isso mesmo. Deus exige que nós apresentemos os dízimos como porta de entrada para o trono de Deus. Meus amados, e é aqui que ele tropeça ainda mais e a coisa fica mais absurda. Não bastasse o bispo Edir Macedo falar que os dízimos é a condição para nos voltarmos a Deus, ele vem dizer agora que os dízimos, além disso também, é a porta de acesso que nos leva a Deus. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar no tamanho do absurdo que esse homem está falando? Por que eu estou questionando? Quando eu leio a palavra de Deus, bispo, e eu sei que o Senhor também já leu, o Senhor é um homem estudado da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo disse, acho que lá em João, se eu não me engano, o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E nesse mesmo evangelho, também, se não me engano, capítulo 10, Jesus vai dizer que Ele é a porta e que ninguém vai a Deus se não passar por essa porta. Ele é a porta das ovelhas, bispo. Então, para nós nos achegarmos ao trono de Deus,
o dízimo não é o caminho que vai nos levar até lá. O caminho que nos leva até lá, bispo, é Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele é a porta. Quando o senhor chega num culto e diz que os dízimos é a porta de entrada para o trono de Deus, bispo, o senhor está negando a Cristo. O senhor está tirando Cristo como o caminho que leva a Deus, está colocando os 10% do salário das pessoas. Bispo Macedo, isso é blasfêmia. O senhor perdeu o juízo, o senhor está enganando essas pessoas, bispo, está fazendo elas tropeçarem na fé com um falso evangelho. E muitas pessoas, meus irmãos, até pela inocência e pelo desconhecimento bíblico, acabam acreditando nesse tipo de coisa e acham que se elas não entregarem o dízimo, não serão aceitas por Deus. E aí eu pergunto o seguinte, bispo Macedo, aonde fica a graça de Deus? Porque a Bíblia diz em Efésios 2:8, se eu não me engano, que nós somos salvos mediante a graça pela fé. Então, se nós queremos acesso ao trono de Deus, o caminho é Cristo mediante a fé em quê? No sangue de Jesus Cristo, que nos purifica o pecado e que nos permite, nos garante o acesso com confiança ao trono da graça. Dízimos e ofertas, bispo, não tem nada a ver com isso e a sua pregação é mentira. E infelizmente, irmãos, quando a gente olha hoje, para o cenário gospel ou cenário evangélico brasileiro, a gente vê que essa teologia falsa e mentirosa que provém da teologia da prosperidade é o que mais vigora hoje no Brasil e o que mais atrai pessoas para dentro das igrejas. Mas deixa eu falar com você, irmão, essa teologia não é bíblica. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o que é a mensagem da cruz, o que é o verdadeiro evangelho. Tem homens de Deus que ainda pregam de verdade o evangelho nesse país, mas é claro, eles não são muito populares. E eu vou mostrar aqui para vocês a diferença, meu irmão, entre esse falso evangelho pregado pelo bispo Macedo e por tantos outros que defendem essa teologia, em comparação com a pregação da mensagem da cruz defendida por Paulo, pelos apóstolos, pelos reformadores e também por muitos pregadores sérios da palavra de Deus hoje no Brasil e no mundo, ok? Assista comigo essa palavra, esse pedacinho é bem curtinho o vídeo, mas você vai ver a diferença entre aquilo que o bispo Macedo prega e outros pregadores dessa falsa teologia em comparação com a verdadeira mensagem da cruz. Vamos lá. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, judeus e gentios. Ninguém vai ser salvo por mérito humano, ninguém merece de Deus alguma coisa. Todos se extraviaram, todos quebram a lei de Deus, todos agem contra a luz que receberam da parte de Deus. Por isso, se Deus não nos salvar mediante o Evangelho, nós estamos perdidos. Não há salvação em nós, não há como eu me justificar diante de Deus, não há como eu receber de Deus algum favor com base no que eu sou, no que eu faço. A moralidade não vai me salvar porque ela é hipócrita, a religiosidade não vai me salvar, ela é insuficiente. Não há nada que eu faça que me justifique diante de Deus. Portanto, se Deus não tiver misericórdia de mim, se Ele não me salvar, eu estou perdido. E aqui, eis o Evangelho. O Evangelho, por isso que o nome é Evangelho, boa nova, né? Isso significa em grego, boa notícia. E aqui está a boa notícia, que Deus teve compaixão de nós. Que Deus, apesar do que foi feito pelos judeus, apesar do que foi feito pelos povos pagãos, Deus a si mesmo enviou Jesus Cristo, seu Filho, cumprindo todas as promessas que Ele havia feito. Porque elas não são condicionais. Elas são expressão do querer eterno de Deus. Cristo veio na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados. Ele sofreu o nosso castigo. Ele experimentou a nossa punição. Ele foi castigado em nosso lugar. E agora Deus pode livremente justificar pecadores como vocês e como eu, e nos receber como seus filhos, nos dar pleno perdão e finalmente a vida eterna e a salvação. É isso que é o Evangelho. Mas ele só pode ser entendido se você primeiro entender isso aqui. Que você está perdido, por mais religioso que você seja. Por mais que você tente, não há nada em você que mereça redenção. E o Evangelho é exatamente a boa notícia de que Deus salva pecadores. A salvação não é condicionada à sua bondade. Talvez você diga assim, mas não tem jeito para mim, eu já pequei demais, ou eu estou numa situação tão terrível. Mas o Evangelho veio exatamente para pecadores, porque é o que você é e o que eu sou. Cristo não veio para justos. Quem precisa de médicos são os doentes, e não os que estão sãos. Então não há nada que você tenha cometido que possa lhe afastar do amor de Deus e do perdão que há em Cristo Jesus. Se nessa noite você disser, Deus, eu sou um pecador, eu reconheço que eu tenho pecado contra ti, quebrado a tua lei, não mereço nada a não ser a tua condenação, mas eu confio nessa noite eu quero me entregar plenamente, sem restrições, incondicionalmente a Jesus Cristo, meu Salvador, que na cruz pagou a minha culpa completamente. Você pode fazer isso. E a nós, que um dia já fizemos isso, irmãos, vamos orar como salmista. Sonda-me, ó Deus, vê meu coração,
vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ore também como salmista, no Salmo 69, verso 6. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, e nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Que nós não sejamos tropeços para aqueles que estão em trevas, para aqueles que não ainda receberam a luz da verdade. Examine a sua vida. Peça a Deus renovação, quebrantamento e transformação, porque Ele quer um povo que seja luz e bênção para todos. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra, meus irmãos. Então vocês viram a diferença? E agora eu quero falar rapidamente com vocês o porquê esses dois vídeos que eu coloquei para vocês são tão importantes para que a gente adquira do Espírito Santo discernimento espiritual. Quando aconteceu a Reforma Protestante, em outubro lá do ano de 1512, 1500 alguma coisa, inclusive esse mês é o mês da Reforma Protestante, né? Naquela época, irmãos, o movimento da Reforma Protestante, ele tinha como objetivo fazer o quê? Restaurar Cristo e a palavra de Deus como centro da nossa fé, tendo a Bíblia como autoridade absoluta. Inclusive, uma das solas da Reforma Protestante era sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura era autoridade. E também somente Cristo, que também foi uma das solas, onde a salvação e qualquer outro meio de bênção se dava apenas através de Cristo e pela fé em Cristo. E foi uma luta muito grande, porque o regime que estava imperando na época era o regime apóstata da Igreja Católica Romana, que havia tirado Cristo do centro, havia colocado o Papa e, pasmem, estavam vendendo salvação por meio de indulgências, ou seja, as pessoas pagavam dinheiro à Igreja Católica Romana para a salvação delas, para perdão dos seus pecados e também para tirar do purgatório as almas dos parentes que estavam lá sofrendo por causa dos seus pecados. Então, isso é o que estava acontecendo na época. E através de uma ação de Deus, sim, foi uma ação de Deus, Deus levantou Martinho Lutero e através dele e de tantos outros veio o quê? A Reforma Protestante, ou seja, houve um racha na época de onde nasceu o movimento protestante, colocando a Bíblia, a verdade de Deus, na mão de todas as pessoas. É claro que a Igreja Católica retalhou, mandando pessoas para a fogueira da Inquisição, prendendo, torturando e queimando pessoas vivas porque eram consideradas hereges. Todos aqueles que desafiavam o sistema católico romano ou eram queimados, ou eram presos, ou eram perseguidos como hereges. Pois bem, meus irmãos, o cenário daquela época está se repetindo na igreja hoje. Mas espera aí, Carlos, você está dizendo que estão vendendo indulgências para a salvação? Não, para a salvação não, mas para outras coisas sim. Porque quando o bispo Edir Macedo diz que o dízimo é a porta que leva a Deus e é a condição para eu me achegar a Deus, ele está dizendo o seguinte: se você não pagar essa indulgência, você não vai conseguir se chegar a Deus. E meus irmãos, muitos outros pastores e líderes religiosos da igreja hoje estão seguindo o mesmo caminho do Edir Macedo, e eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O apóstolo Paulo está falando sobre doações na igreja primitiva. E Paulo diz o seguinte: olha, ele não era contra as doações, mas para que essas doações pudessem ser aceitas por Deus, elas deviam ser feitas com o coração reto, com o coração sincero. Então Paulo diz o seguinte: olha, cada um que for contribuir com a obra, faça isso com o coração aberto, não faça isso com tristeza, porque Deus não está te obrigando. E ele diz uma palavra aqui que muitos pregadores esquecem. Ele diz o seguinte: olha, nem por necessidade, não por tristeza e nem por necessidade. O que Paulo estava querendo dizer? Olha, não deixe que a necessidade financeira faça você barganhar com Deus, achando que para você sair da necessidade financeira, você tem que ofertar ou dizimar na igreja. Paulo está dizendo: não faça isso, não dizime e não oferte, não dê nada a Deus, porque você está em necessidade financeira, para ver se você sai disso, porque senão você vai barganhar com Deus, e não importa que nome os pregadores dão, pessoal, isso é barganha. Veja o que o apóstolo está falando: não por necessidade, mas é justamente o que os pregadores de hoje fazem e dizem para o povo: olha, se você está passando necessidade e você quer sair do aperto, você está endividado,
dizime e oferte. Paulo está falando, não faça isso. O que esses caras estão ensinando aí, pessoal, vai totalmente contra ao que o apóstolo Paulo ensina nas cartas doutrinárias para as igrejas. Necessidade não é requisito para ofertar. Por favor, ouça o que a palavra de Deus está falando. Você tem que dar com alegria, liberalidade e sem interesse de receber nada em volta. Porque se você oferta esperando receber, você está com o espírito errado, com a intenção errada, e pastores que estão te ensinando assim estão mentindo para você, estão enganando você. Por quê? Porque eles mesmos estão enganados. E nós vamos encontrar, sim, meus irmãos, na igreja hoje, falso evangelho e verdadeiro evangelho. E se você não tiver, meu irmão, discernimento espiritual, você corre o grande risco de ser levado por um falso evangelho. O apóstolo Paulo também escreve para o seu discípulo Timóteo dizendo o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sim, meus irmãos, uma das características da doutrina de demônio é que ela é um sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira travestida de verdade. Ela até parece verdade, parece que tem a melhor das intenções, mas ela é destrutiva e ela vai tirar você da verdadeira fé do evangelho. E quando eu disse que nós precisamos de uma nova reforma na igreja, é justamente por isso, meus irmãos, porque hoje muitos pregadores ainda são vendedores de indulgências. Não estão vendendo a salvação, mas estão vendendo a prosperidade. Não estão vendendo a salvação, mas estão vendendo a cura. Ou seja, todas as vezes que as pessoas precisam de uma bênção, todas as vezes que chegam quebradas numa igreja, a primeira coisa que a pessoa ouve: faça um voto, faça uma oferta, sacrifique isso, sacrifique aquilo para você ser abençoado. Ou seja, dê uma indulgência para você ser abençoado. E a palavra de Deus está dizendo: tudo pela fé, tudo pela graça, tudo através de Cristo, sem barganhas, meu irmão, sem ter que dar nada em troca, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, essa é a diferença entre o falso evangelho e o verdadeiro evangelho. O falso evangelho sempre vai dizer é Cristo e mais alguma coisa. O verdadeiro evangelho vai dizer Cristo é o suficiente, apenas creia. Eu sei, irmãos, que muitas pessoas ainda serão enganadas, ainda serão vítimas desse sistema maligno de indulgências que nós pensamos que tinha acabado na Idade Média, mas na verdade não acabou. E quem pensa que a fogueira da Inquisição terminou, que não tem mais ninguém sendo queimado, tem sim, não fisicamente, mas todas as pessoas que, assim como Lutero, batem contra esse sistema e se levantam para pregar a verdade aqui na internet, irmãos, são lixadas. Eu vejo aqui os comentários no meu vídeo, né? Pessoas falando: ah, se levanta, vai fazer alguma coisa. Eles estão lá ganhando almas e você criticando. Ou seja, elas te jogam na fogueira, elas te queimam, elas te executam. Por quê? Porque elas estão confortáveis num tipo de teologia que só prega o que elas querem ouvir. E toda vez que se levanta alguém e bate contra esse sistema corrupto e maligno que está enganando as pessoas, aqueles que se alimentam do sistema ou são beneficiados por eles, se levantam para defendê-lo e, claro, vão dar até a vida para defender esse sistema, como a Igreja Católica fez também na época da Inquisição. Meus irmãos, só nos resta pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa alma, que Deus abra os nossos olhos e que não nos permita ser enganados por um falso evangelho que tira Jesus do centro. Coloca o homem, coloca o dinheiro, coloca a prosperidade, coloca a ganância, mas não te chama ao arrependimento, à santidade, à humilhação diante de Deus. Eu prefiro ficar, meus irmãos, com o verdadeiro evangelho, por mais duro e por mais difícil que ele seja. Esse é o evangelho que vai nos levar para o céu, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou aqui desse vídeo, eu peço que você curta e que você se inscreva aqui no meu canal. E eu quero saber também a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Você anda ouvindo um falso evangelho por aí? Conte para nós aqui embaixo, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.